Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Mais uma aula aqui do livro de Gênesis. Nós estamos na aula número 24. Nós estamos falando aqui de Abraão, né? Gênesis capítulo 12. Hoje, semana passada a gente viu do verso 1 ao 9. E hoje nós vamos ver do verso 10 até o final do capítulo, que é o verso 20, ok? Então, a vida de Abraão, quando ele vai rumo ao Egito na sua peregrinação, tá joia? Antes de mais nada, abra sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia no capítulo 12 de Gênesis. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito. Espero que você esteja bem, espero que você e sua família possam aprender a respeito daquilo que Deus tem para falar conosco através desse texto, ok? Uma semana longa, semana difícil, mas estamos aqui para, glória do Senhor Jesus, aprender com Ele e sustentar a nosso coração, amém? Feche seus olhos onde você está, vamos colocar esse tempo na presença do Senhor, Pai. Muito obrigado por todo esse tempo, por toda essa semana que já se passou. Obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã que nos assiste. Que em nome de Jesus o Senhor possa sustentar, o Senhor possa, Senhor, fazer com que eles sejam fortalecidos pela Tua mão e que hoje, através dessa palavra, eles possam ser encorajados, que eles possam ser instruídos na boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, que sejam as Tuas palavras, o Teu poder, tudo aquilo que o Senhor quer ministrar na vida dos meus irmãos, que eu apenas seja o canal aqui neste lugar, Senhor. Não sejam as minhas opiniões, aquilo que eu acho, mas que seja o Teu Santo Espírito falando e comunicando através do Espírito a cada um que vai assistir esta aula. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, nós vamos, como eu disse, falar de Abraão. Na aula passada nós vimos que ele começa a sua peregrinação, né? Fala um pouquinho do contexto todo que nós vamos trabalhar. E hoje nós vamos falar da ida dele ao Egito. Então, Gênesis capítulo 12, do verso 10 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Havia fome naquela terra e assim Abraão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então, eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é a minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e por amor a você me conservem a vida. Tendo então Abraão entrado no Egito, verso 14, os egípcios viram que a mulher de fato era muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o Faraó, né? Tratou bem a Abraão, a qual veio ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu a Faraó e a sua casa como grandes pragas, por causa de Sarai, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Faraó chamou Abraão e lhe disse: O que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que era a sua mulher? Por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que tomei para ser a minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher. Tome-a e vá embora. Então, Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abraão, e eles o acompanharam, e ele e a sua mulher, e tudo mais do que possuía para fora do Egito. Bom, este texto ele retrata um pouquinho a condição que estava ali naquela época, um texto histórico que fala sobre a fome que assolava ali a região de Canaã
naquele período onde Abraão estava peregrinando pela terra de Canaã. No decorrer desse estudo, de tudo que a gente conversou, né? Abraão recebe então a sua chamada lá em Ur dos Caldeus, né? E no capítulo anterior a gente vê que a sua peregrinação ali, ela começa, depois ele tem uma parada ali em Harã, onde ele estaciona, fica por alguns anos, e depois seu pai falece, ele vira líder do seu clã, ele enriquece, então dali ele se junta a Ló, seu sobrinho, e ele segue então para Canaã, a mandato de Deus, rumo ali ao Vale do Negueb, né? Ou seja, ao sul de Canaã, na fronteira ali quase com o Egito, né? No seu caminho ele edifica altares para onde quer que ele passe, né? Armando a sua tenda ali, ele edifica um altar, adora ao Senhor e expressa a sua gratidão a Deus onde quer que ele vá. Mas vemos pelo texto que as coisas eles não mantiveram dessa forma como nós vimos na última aula, né? O pai da fé acabou se complicando um pouquinho diante das situações, fazendo escolhas erradas, e nós vamos falar um pouquinho a respeito disso hoje, tá? O texto não é tão longo, não é tão complexo assim, talvez a aula seja um pouco mais curta de hoje, né? E a gente consiga falar um pouco a respeito disso com bastante detalhes. Mas a gente vê que Abraão, ao chegar ali no Egito, a gente vai tratar dessa questão dele ir para o Egito, se foi de fato a permissão de Deus, se foi Deus que orientou ele até aí, né? Ou se simplesmente foi o desejo dele, né? Nós vemos que ele chegando ali no Egito, né? Na terra dos egípcios, ele faz com que um artifício seja utilizado, ou seja, ele fala para sua esposa dizer que ela não é sua esposa, e sim a sua irmã, né? Nós vamos ver mais para frente o contexto disso, né? Se de fato isso é verdade. Ele usa uma mentira ali, um artifício, né? Ou uma mentira para sobreviver, e como resultado sua esposa é levada ali para Faraó, e Deus então o adverte diante deste contexto. Ok? Estou escrevendo aqui que faltou completar a frase aqui no material do rascunho. Ok, agora está bonitinho para vocês. Bom, nós vamos dividir esse estudo em 3 partes, né? Quando Abraão de fato desce do Egito, é uma parte mais extensa que exige um pouco mais de compreensão, do verso 10 ali ao verso 13. Depois, no segundo momento, nós vamos falar sobre Faraó quando ele toma Sarai, né? E com a sua posição. E depois a observação de Deus e a expulsão de Abraão ali do Egito. Então, essas 3 partes onde Deus trata ali com Abraão. Primeira parte, então, Abraão desce ali para o Egito, né? Verso 10 diz que houve uma grande fome ali e Abraão foi então para o Egito, né? Fome era muito comum naquela época, era causado pela seca, era causada por pragas de gafanhoto, pela guerra. Então essas catástrofes eram parte que, desde que Adão então peca, né? Ele cai lá no jardim, que Deus decreta que maldita seria a terra por causa do pecado de Adão, né? Então essas coisas, sustento do homem que viria através da terra acaba ficando comprometido. Então, dessa forma, mesmo as terras mais férteis têm os seus momentos de escassez, geram fome e necessidades ao povo, e esse era o contexto a qual Abraão estava ali naquele momento, né? No Egito, ali, no entanto, isso não estava acontecendo, né? Era uma região muito fértil, né? Regada ali pelo rio Nilo, e foi ocupada aquela região ali do Egito pelos filhos de Cã e seus descendentes que ali ocupavam aquela terra. Então, diante daquilo que a gente vê aqui no texto, né, Abraão ele decide então ir para onde tinha comida, onde tinha
fertilidade, onde tinha condições de se alimentar, né? O verbo hebraico ali sugere que no verso 10, quando a gente fala que Abraão ele decidiu por ali ficar, né? Foi para o Egito para ali ficar, né? Esse verbo ficar ele tem uma conotação um pouco diferente desse que ele não decidiu morar ali definitivamente, né? E sim sugere que ele passaria um tempo e não ficaria definitivamente. E ele chega então em Canaã e logo ele é assolado por uma grande fome naquela região e Abraão tinha muitos com ele, né? Nós vimos isso na outra aula, de que Abraão tinha não uma meia dúzia de camelos e animais e servos e empregados, ele tinha uma comunidade ali, né? Cerca de 500 pessoas estavam ali com ele e ele precisava alimentar aquele povo, mas e ele decide então ir para o Egito, né? Mas infelizmente não foi isso que Deus ordena que ele fizesse, né? Deus tinha tirado da sua casa lá em Ur dos Caldeus, né? Tinha dito a ele que ele fosse para Canaã, a terra que Deus daria a ele, que mostraria também, né? Essa terra, prometeu que ele o abençoaria, que o protegeria, que lhe daria aquela terra, e até então Deus havia cumprido tudo isso, né? Abraão já tinha cruzado a terra de Canaã de norte a sul, como nós vimos na última aula, e o povo cananeu ali estava habitando aquela terra, ele era hostil, e Deus havia guardado Abraão até então. Ninguém tinha sido hostil com Abraão até o momento. Pelo contrário, Deus havia o protegido e nada de ruim havia acontecido com ele. Então Abraão vai tomar a decisão que não é baseado na confiança que ele tinha em Deus, que ele tinha demonstrado até aqui. Sim, na falta dessa confiança, ou seja, não tem nada para comer, eu vou para onde tem algo de comer, né? Onde ele deveria ter ficado ali, ser sustentado por Deus, afinal era um período de teste para a fé de Abraão, né? Era uma formação da sua fé, para que ele tomasse de fato posse para aquilo que Deus havia prometido a ele, de formar uma grande nação, que através dele os povos da terra seriam abençoados, que a sua descendência herdaria aquela terra e tudo mais, né? E Abraão fraqueja, né? E olha para aquilo que está diante dos olhos dele e vê o Egito com abundância e decide ir para lá, né? E como conhecemos bem, um erro leva o outro, infelizmente. Então, Abraão ele aplica um estratagema, né? Uma mentira, uma estratégia, um plano, né? Plano que é empregado para enganar, uma estratégia, uma confusão, né? Diante de uma guerra. Essa palavra é utilizada para confundir o inimigo que está te perseguindo, né? E é exatamente isso que ele faz. Ele usa de um artifício, de um estratagema, para sobreviver ao perigo que ele corria ao entrar ali no Egito, né? Ou seja, nós precisamos então saber de algumas coisas para entender esse contexto, né? Primeira coisa é que Sarai, ela não era tão jovem, né? A palavra de Deus diz que ela tinha cerca de 65 anos, mas ela continuava sendo ainda muito bonita, muito bela, né? Isso se dá porque ela nunca não tinha filhos, né? Ela nunca, então a sua beleza era mais preservada. E nós sabemos aqui as penalidades que as mulheres sofrem, tanto no seu corpo quanto nos cuidados, né? Ao ter um filho, na sua beleza, comprometimento físico que existe diante de tudo isso e, naturalmente, o envelhecimento e a perda, né, dessa beleza. E Sarai era uma exceção a essas mulheres da época. Ela não tinha filhos, ela tinha um cuidado todo só para ela, tinha servos que faziam as coisas para ela, não precisava de fato se esmerar em ser bonita. Ela naturalmente já estava nessa condição. O segundo ponto é que de fato Sarai era mulher de Abrão, e também era a sua meia-irmã,
né? Poligamia era comum ali naquela época, e infelizmente atingiu a linhagem piedosa da mulher, que estava representada ali por Abraão e pelo seu pai Terá, né? Terá possivelmente tinha uma outra mulher, além da mãe de Abraão, e onde ele teve uma outra filha, que era Sarai. E, como eu disse na última, não me lembro se é na anterior ou antes dessa ainda, 2 aulas atrás, em que era comum e era liberado ainda os casamentos consanguíneos, né? Porque Abraão casou com a sua meia-irmã, né? Ela era filha do mesmo pai, mas não eram filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Então eles eram de fato meio-irmãos. Eles faziam isso para garantir, né, as riquezas, manter as riquezas na família. Era como se fosse um reinado de fato, para que eles não perdessem o poder, as posses e principalmente os recursos, dinheiro, né? E a influência que eles tinham em todo o local. Então eles se ajuntavam entre si. E isso aconteceu com Abraão e Sarai, sua meia-irmã, né? Então Terá teve Sarai com uma outra mulher, eles de fato eram meio-irmãos, e quando Abraão expõe isso aos egípcios, ele conta a verdade, mas não toda a verdade, né? A Sarai era sim meia-irmã dele, porém não apenas a meia-irmã, e sim ele era também esposo, né? Era marido dessa mulher, ok? Um terceiro ponto aqui, que era costume ali na época, as autoridades, os reis, imperadores, no caso o faraó aqui, né, tomarem quem quisesse para o seu harém, que eles achassem que era bonito, né, quem eles quisessem, eles poderiam tomar, né, e esse era um costume das autoridades orientais, né. Ninguém questionava esse tipo, porque era um costume, era uma lei que existia ali, né? Claro que eles não aceitavam muito bem isso. Imagina só para um pai ter uma filha resgatada para o harém do rei, porque ela é bela e você não pode fazer nada com isso, né? É uma situação complicada, uma situação difícil. E de fato, isso acontecia ali com os reis daquela época, sem nenhum escrúpulo, né? Sem nenhuma regra além dessa que a gente estava falando aqui. Mas era uma lei do soberano, ou seja, do rei, do legislador, daquele que falava, e a lei imperava, literalmente, né? O rei era inquestionável diante daquela época, né? E era errado, diante de apenas uma situação, fazer isso. Quando a mulher era casada. Então, o rei não poderia pegar uma mulher a qual ela fosse já comprometida, já fosse casada, né? E é claro que ele só poderia fazer isso com uma mulher solteira, ou seja, livre, que não tinha nenhum impedimento. Mulheres casadas, isso era proibido. Adultério, naquela época, era um crime grave, né? Mais grave do que assassinato. E por quê? Porque as famílias estavam... a sociedade estava baseada nas famílias, né? Os clãs, as tribos e todas as coisas, assim como Abraão se casou com Sarai para manter o poder, para manter, né, tudo aquilo que ele tinha de posses, né, para garantir que esse poder mantivesse na família, né, sem uma outra pessoa externa ou ela tirar proveito dessa situação, né, assim também era nos reinados, né. Se a pessoa se propõe a destruir um lar, colocar uma semente estranha ali, uma outra descendência ia ser criada e esse poder e essa riqueza ia acabar se diluindo. Então era uma estratégia puramente de preservação do poder e das garantias que eles tinham, simplesmente para se manter no poder, se manterem ricos, se manterem na nobreza. Então essa era uma lei onde o adultério de fato era
encarado como um crime grave mais do que o assassinato. Tanto que a gente vai ver a questão de Abraão, né? Da gente daquilo que aconteceu com ele, da sua autopreservação, daquilo que ele tenta fazer, né? Além de destruir um casamento em uma sociedade baseada na família, no poder e na riqueza, isso acabaria destruindo também uma linhagem toda e comprometeria, né, uma linhagem. Por isso que eles tinham esse apreço, né? Havia o risco de, quando a mulher é bonita, se executar o marido. Por isso que aqui nós dizemos que se há uma confusão na sua linhagem, naquilo que ela vai trazer consigo e tudo mais, se ela era casada, simplesmente eles executavam o marido, ela virava uma viúva e ela estava desimpedida, né? Com certeza. E aí, daí para frente, com certeza, não havia mais impedimento nenhum e o poder e o desejo do rei, do soberano, seria cumprida naquele ponto, né? Se é casada, basta torná-la viúva, né? A morte era uma sentença normal dada pelos poderosos. Eles mandavam matar sem nenhum escrúpulos, né? Se resolvia essa questão facilmente, né? E Abraão sabia de todo esse contexto, né? Abraão, para se prevenir dessa situação, ele, desde a saída de Ur dos Caldeus, chama Sara e combina isso com ela, né? Que eles não sabiam para onde eles iriam, que terra eles haveriam de estar, onde Deus haveria de mandar eles irem, e Abraão então combina isso com Sarai, que em toda a terra estranha que eles entrassem, ela diria que seria a irmã dele, né? Isso sem nenhum problema, ok? E a questão aqui é que isso está exposto ali, Moisés registra isso em Gênesis capítulo 20, do verso 12 ao 13. Eu vou ler para você, se tiver com sua Bíblia aí pode localizar, né? Diz assim a palavra do Senhor: por outro lado, ela é de fato a minha irmã por parte de pai. Esse contexto aqui só dando é quando Abimeleque de fato aborda Abraão e ele está tendo essa conversa aqui com o rei ali, né? Então, por outro lado, ela é de fato a minha irmã por parte de pai, embora não por parte de mãe. E veio a ser a minha mulher, quando Deus me fez sair da minha casa, da casa do meu pai, para andar como errante por aí. Eu disse a ela: este é o favor que você me fará. Todo lugar onde nós fomos, você dirá que eu sou o seu irmão, né? Então, Abraão, conhecendo ali aqueles princípios e regras daquela época, né? Ele então decide implantar e combinar isso com a sua esposa, né? Para que ele se autopreservasse e também porque ele sabia que ela era muito bonita, que ela seria cobiçada em outras terras. E ali nas outras terras, quem era Abraão na fila do pão, né? Eu já disse isso para vocês. Ele não era ninguém, era somente mais um que tinha algumas posses. Tudo indica que havia então ali na dinastia, uma dinastia que imperava no sul de Canaã, no norte do Egito, ali às margens do Rio Nilo, e a capital ficava ali no delta do Rio Nilo, ou seja, próximo de onde ele tinha bastante afluência, onde Abraão teria que passar para adentrar a terra ali do Egito para se estabelecer. E por isso preveniu-se e disse, né, ali a Sarai, que ela dissesse que era sua irmã, né? Possivelmente com medo da sua própria vida, de ser morto e de ter sido tomado todas as suas coisas, né? O próprio texto escancara aqui o erro de Abraão no verso 11, né? Abraão, no verso 11, Moisés diz, disse Abraão a sua mulher. Ele não diz a Sarai, a sua irmã. Não, ele diz a sua mulher, que ela de fato era. Para que ela diga lá no verso 13 que é a sua irmã, né? O resultado
de deixarmos de confiar em Deus e confiarmos numa falácia, né? Confiarmos em algo que a gente inventa, algo que a gente prefere dizer do que somente a verdade, uma mentira humana. O temor, o medo entram no coração ali de Abraão e ele fraqueja, ele não passa nesse teste da sua fé, né? Sarai também aceitou isso passivamente, né? Ela também tem participação e culpa, né, em toda essa história, né? Sem contestar ou resistir, simplesmente obedeceu a proposta do seu marido e seguiu adiante, né? Sem questionar, sem fazer nada. Então os dois aqui estão completamente enganados daquilo que Deus havia proposto no seu plano para cada um deles, né? Então Faraó, verso 14, de fato contempla ali, toma Sarai. Nós vamos para essa segunda parte aqui. Tendo Abraão então entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher de fato era muito bonita, e os príncipes de Faraó então a viram e foram elogiá-la diante de Faraó, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. E de fato aqui era bela, né? Sarai era muito bonita e chamava a atenção. Abraão tinha consciência disso e por isso ele alertou a ela, né? Diante disso, o inevitável aconteceu. Lembrando que as mulheres naquela época elas não se cobriam, né, com véu. Isso só vai acontecer após a invasão dos persas ali a Jerusalém, né? Então, nesse momento, a mulher andava com a sua beleza exposta, né? Com ela à mostra, ou seja, sem nenhuma cobertura. Eles, de fato, contemplavam simplesmente de olhar a mulher, né? Então, Sarai é levada para a casa de Faraó e é tratada como um objeto aqui por Moisés, né? Ele, aqui no verso 15, diz: e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Ele não diz que foi a esposa de Abraão, a ungida do Senhor, aquela que completaria o plano, ou Sarai, abençoada. Não, ele trata com a mulher, como um simples objeto aqui de desejo de Faraó, né? E aí ela é levada para a composição do seu harém, né? Ele se trata apenas como mulher, como um objeto, né? Faraó possivelmente a chama para compor o seu harém, motivado, claro, por seus desejos pecaminosos. Afinal, essa é a marca da queda do homem, o desejo de fazer aquilo que Deus abomina, né? Então, Abraão responde que ela era sua irmã. Então, tendo a impossibilidade diante da lei, sua mulher é levada. O plano de Abraão dá certo, né? Mais do que ele imaginava, inclusive, né? Porque Faraó começa a tratar bem, nós vemos ali no verso 16, e ainda ganha presentes digno de um monarca, né? Digno de um chefe de estado, que presenteia ele, né? Abraão era chefe do clã, cheio de posses, ele era rico, ou seja, era o rei daquela comunidade ali. E quando ele vai ao Egito, ele ganha um dote pela sua mulher, que ele disse que era sua irmã, digno de um rei, né? Então Abraão enriquece ainda mais diante de todas as coisas que ele já tinha, que Deus havia acrescentado após a morte do seu pai. Agora então ele recebe esses presentes de Faraó em troca da sua esposa, né? E aí começa a observação de Deus na situação e principalmente o agir dele diante dessa reprova que acontece ali por Abraão, né? Deus estava no centro disso. Abraão era o seu enviado, seu representante, havia uma promessa, um plano para ele, e diante desse desastre, do afastamento de Abraão, da proposta de exercitar a sua fé, que ele deveria ter feito e ficado ali na região de Canaã, que ele então falha, e Deus então age e resolve a situação, e é claro,
resolve com juízo, né? Verso 17 já vai nos dar ali uma pista, vai nos dizer como é que tudo isso vai acontecer. Verso 17 diz que Deus então envia pragas no Egito pela atitude carnal de satisfação ali de Faraó, né? Ele diz que envia pragas, ou seja, doenças terríveis sobre a família, sobre, verso 17 vai dizer sobre a casa de Faraó, né? E aqui nós podemos interpretar como seus familiares, de fato, ou os nobres, aqueles que o cercavam, não tem uma dimensão mais ampla do país todo, como é quando o povo é escravizado e Deus manda as 10 pragas, né? Esse ponto aqui, né? Alguns estudiosos podem dizer que possivelmente Faraó e aqueles que estavam próximos a eles começam a adquirir doenças venéreas, ou seja, sexualmente transmissíveis, né? Para que de fato o Faraó chegasse à conclusão que a adição, né, a vinda de Sarai, dessa nova mulher estrangeira para o seu harém, era a razão dele estar sendo castigado, né? E aí ele vê Abraão servindo a um Deus que é diferente do Deus que eles servem, o poder desse Deus, e começa a temer, né? E os objetivos de Deus nesse castigo aqui a Faraó são muito claros, né? O primeiro objetivo é evitar que Faraó tomasse e tivesse de fato relações com Sarai. Sarai ele era primordial, né? Era essencial na promessa de Deus para dar uma descendência a Abraão, né? Sem ela, porque Deus prometeu que ela teria um filho, mesmo não podendo, e esse filho seria de Abraão, e deste filho nasceria uma nação, né? Eles formariam uma grande nação. Era importante, mas ela não podia ser corrompida, né? Contaminada diante do plano de Deus, porque senão, consequentemente, o plano de Deus também se contaminaria diante de tudo aquilo que ele havia planejado para Sarai e Abrão. O texto não sugere que, de fato, Faraó a tomou de fato, né? Ou seja, levou para sua cama, teve relações com Sarai. Muitas vezes a gente, ao ler aqui esse versículo 17, né, o 16 que vem antes dele, a gente vê que a mulher foi levada, né, verso 15, para a casa de Faraó. Já se imagina que ele consumiu naquele mesmo dia, e não era assim que funcionava, né? Todas as mulheres passavam por um período de purificação no harém dos monarcas, né? Tanto física quanto espiritualmente, até então eles serem chamados para se deitar na cama do rei, de fato, né? Algumas delas morriam sem serem chamadas para isso. E às vezes pensamos que Faraó pegou Sarai e levou direto para a cama, mas de fato o texto e a tradição ali oriental não nos dá margem para tudo isso, né? Entendemos aqui então que o objetivo de Deus era evitar que de fato chegasse a essas vias, e por isso castiga grandemente a Faraó e confirma então a lei moral que o adultério é pecado, mesmo antes do decálogo, mesmo antes de Deus dar isso como mandamento a Moisés. Ele já começa a introduzir aqui nesse texto essa abominação de Deus diante do adultério, né? E é então que isso começa a ficar claro, né? Gênesis, o livro das sementes, então isso acaba ficando muito claro aqui diante desse texto, né? Então Deus repreende Abraão através de Faraó, e o texto segue aqui no verso 18, né? Exatamente, Faraó chamou Abraão, né? Então ele começa a falar com Abraão e repreendê-lo. E entre nós aqui, Faraó, um ímpio, advertindo aquele que tinha a promessa de Deus. Então, Faraó faz o papel aqui de Deus na vida de Abraão,
para que ele seja advertido e entenda que ele errou e errou feio diante daquela situação, né? Faraó pode ter vindo a descobrir que por conta da nova mulher ele recebeu várias doenças em sua casa, porque a ordem era de, nos seus órgãos, né? E por meio de sonhos, conforme se fez com Abimeleque quando Abraão novamente fala que Sarai é sua irmã, o texto que nós lemos lá de Gênesis capítulo 20. O fato é que Faraó descobriu a origem daquela maldição sobre a sua casa e confirmou então com Sarai que ela era de fato esposa de Abraão, e ele certamente temeu por si mesmo e até mesmo pelo seu povo, né? Ele, Faraó. E quanto a esse Deus que ele servia, o poder desse Deus, né, que estava sendo protegido por esse Deus, e Faraó então o repreende ali no verso 18. Faraó então devolve Sarai a Abraão, manda para fora do Egito, ali no verso 20, né? Usa de misericórdia com Abraão, porque mais por medo do que por bondade. No verso 20 diz que ele mandou seus guardas escoltarem ele até fora do Egito, né? Deu ordem aos seus servos a respeito de Abraão para que eles o acompanhassem, ou seja, principalmente para que ele não fosse roubado, que o povo não se revoltasse contra ele e principalmente que a mão do Senhor não se virasse contra Faraó. Mas por que Faraó tinha esse entendimento e conhecia o que poderia acontecer, né? Como nós dissemos aqui no início, a terra do Egito era povoada ali pelos descendentes de Cã, né? E Cã conhecia o Deus verdadeiro, por mais que ele não temia, não servisse, ele conhecia, e possivelmente havia resquícios desse conhecimento nos seus descendentes ali na terra do Egito. Então, ele conhecia o poder de Deus, mesmo através do dilúvio, daquilo que aconteceu e da sentença que Deus dá àquele que o desobedece, o que afronta. E ele não queria isso para o seu povo, e ele garante a segurança de Abraão até sair da sua terra, e depois ali já não é mais problema dele. Deus não poderia mais pesar a mão sobre ele, porque ele não havia, tudo que estava ao seu alcance ele havia feito em função de Abraão, né? Através de Faraó, Abraão então é escoltado para não sofrer saque, represálias e voltar para onde ele nunca deveria ter saído, que é a terra de Canaã. Através de Faraó, então, Deus castiga, repreende Abraão, o seu servo infiel, né? Crente sendo repreendido por um ímpio, pior coisa do mundo, né, gente? Que vergonha! E eu fico com vergonha por Abraão diante dessa situação, né? Que humilhação, pai da fé, sendo repreendido por um ímpio, pelo rei do povo, né? Verso 19 vai dizer assim, verso 18, né? O que é que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? Por que me disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei, porque para ser a minha mulher. Agora, pois, está aqui a sua mulher, tome-a e vá embora daqui, né? Deus usa Faraó para advertir, para envergonhar Abraão, né, que era servo do Deus Altíssimo, estava sendo advertido por um ímpio ali naquele momento, né? Que humilhação, pai da fé, ser repreendido por um ímpio, pelo rei do povo, que um dia escravizaria os seus descendentes por 430 anos, né? Abraão mancha então ali a sua história, a sua reputação, tanto que nós a conhecemos até os dias de hoje. Ok? Então, eu disse que o conteúdo era um pouco menor, tinha tanta complexidade. Nós vamos encerrar aqui então esse estudo no verso 20 e concluímos esse capítulo 12. E na semana que vem nós retornamos a partir do verso
13, ok? Deus abençoe a sua vida, a sua família, que o Senhor fale contigo e nós possamos nos colocar aqui na pele de Abraão. Muitas vezes a gente acha que a gente está com a razão, fazendo aquilo que é certo, e olhando para o local mais óbvio, mas nós esquecemos de que Deus tem um plano para a nossa vida e que Ele de fato pode nos sustentar em meio a uma realidade difícil, né? Nós estamos numa realidade difícil, em meio a uma pandemia, em meio a doença e morte, e somente o Senhor pode nos sustentar. Amém? Deus abençoe sua vida, uma excelente semana. Até a próxima semana. Tchau.